Hoje teremos história da música e o maior e melhor pianista de todos os tempos está de volta. Compositor húngaro, pianista ultra virtuose, maestro exímio, arranjador e mestre professor no ápice do período romântico. Ele com certeza foi o músico que mais trabalhou na história, são mais de 1000 obras, 1000 apresentações e turnês, um verdadeiro astro da música. Esse popstar é responsável pelo efeito listomania, que é aquela histeria dos fãs de ficar gritando, pulando e chorando pelo seu ídolo. Você acha que é Beatles e Michael Jackson? Isso surgiu com este maravilhoso e temido pianista. Até hoje as suas músicas para piano intimidam o povo de conservatório que não sabe tocar. Apoteótico e imperdível, então não perca hoje tudo sobre Franz Liszt. Gente, Liszt foi o segundo todo sobre desse canal. Naquela época, mais de 6 anos atrás, eu fiz míseros 5 minutos sobre a história dele. E assim, eu não sabia que esse quadro ia crescer tanto, né? Virar referência nacional, as maiores biografias sobre compositores. Passa até nas escolas e nas universidades. Eu fico muito feliz, inclusive, de encerrar o ano com um compositor tão impactante, não é mesmo? E não só ele, não deixe de conferir a playlist aqui do Tudo Sobre. Quem sabe o seu compositor favorito já não passou por aqui. Checa antes de me cobrar e vamos lá. Mas antes, eu queria avisar que faltam apenas 3 dias para você aproveitar o desconto de Natal. São até R$300 de desconto no curso de partitura do zero e o curso de composição com bônus para você entrar no meu grupo do WhatsApp e virar meu amiguinho da composição. Os links estão na descrição desse vídeo, não perca essa chance. Franciscus Liszt, batizado Franciscus mesmo, e o pessoal chamava ele de Franz porque é a versão alemã do seu nome. Agora vocês entendem por que o meu nome artístico é Franz. Franz Liszt nasceu no dia 22 de outubro de 1811 e faleceu no dia 31 de julho de 1886. Liszt era filho de Anna Liszt e Adam Liszt, que era um músico amador muito talentoso, muito instrumentista, mas que desistiu de ser músico profissional para ser administrador de terras a serviço da nobreza. O pai de Liszt era um músico até que influente, apesar de não ser profissional, ele conhecia os mais aclamados compositores da época, era amigo de Haydn e amigo de Beethoven, então eu não preciso falar mais nada. Mas fora isso, Liszt, com 5 aninhos, já sentava no piano do pai e improvisava músicas assim de técnica muito difícil para sua idade. Assim o pai ficou muito entusiasmado em começar a dar aulas de piano para o seu filhinho. E além disso, encorajava o moleque a participar de eventos musicais para ver se ele se inspirava, ficava mais musical. Como ir na igreja e ouvir as músicas sacras bonitas e até as bandas ciganas da cidade, porque naquela época tinha uns ciganos nômades que faziam apresentações nas praças com as suas músicas folclóricas bonitas, que inclusive influenciaram muito Liszt a compor as rapsódias húngaras, mas a gente chega lá. E com 9 anos de idade, Liszt aprendeu tudo, precisava aprender sobre piano. Ele já era um pianista profissional com 9 anos. Inacreditável, não é mesmo? Assim, ele fez a sua primeira apresentação em público em Sopron, no ano de 1820. E esse espetáculo chocou a comunidade, vendo aquela criança prodígio que desde Mozart a gente não via algo assim. E com isso não demorou muito para aparecer aqueles patrocinadores ricos que queriam levar o moleque para a capital da música, Viena. Enfim, Liszt chegou em Viena igual Harry Potter. Todo mundo já tinha ouvido falar do monstrinho e ele chegou abalando mesmo. Tanto que foi indicado para ser aluno do professor mais requisitado na época, que era o Czerny, com aquelas técnicas pianísticas que até hoje a gente estuda, né? E pro choque de Czerny, ao ouvir o pequenino pianista, se chocou a ponto de dizer: eu não tenho nada pra ensinar pra esse moleque, ele já sabe tudo sobre piano, o que eu vou ensinar pra ele? O menino já estava pronto, gente. Mas mesmo assim, ele se ofereceu pra ser o acompanhador do jovem gratuitamente. E ó, a gente tá falando de Czerny, hein? Professor de Beethoven. E todos ficaram de boca aberta, principalmente com a sua leitura à primeira vista, que foi considerada a melhor leitura à primeira vista de todos os tempos. O menino tocava qualquer música, de qualquer nível, de qualquer compositor, a hora que quisesse, ainda fazia mais rápido, mais difícil e conversando. E todos ali entenderam que esse pianista seria o melhor pianista do mundo. Com pouca idade já tinham essa certeza. Bom, Liszt na adolescência já tinha zerado praticamente todo o repertório pianístico e feito arranjos com esses repertórios e decorado tudo.
Mas dentro dele latejava o desejo de ser compositor, claro, porque com 5 aninhos ele já improvisava, mas ele queria estudar, né, a arte da composição. A gente não nasce compositor, a gente precisa estudar. Ele pensou, quem é o melhor compositor de Viena? Eu quero ter aula com ele, o melhor professor de composição, quem é? E o pessoal falou, é o Salieri, o inimigo de Mozart, e ele não aceita nenhum aluno, só casos muito especiais, e eu não acho que é o seu caso, que você só toca piano muito bem. E ele pensou o seguinte, cara, como que eu impressiono esse Salieri pra ele ser meu professor? Mandou uma carta pro Salieri e falou o seguinte, eu quero compor, tá? Eu sou boa no que eu faço, só que você precisa me ouvir. E aí Salieri respondeu dizendo que precisava de uma audição pra se convencer de que o moleque era digno de ser aluno dele, e pediu pra ele levar uma obra autoral, né? Uma composição, uma coisa que ele criou. Nisso, Liszt compôs, nesse dia, um dos seus estudos transcendentais e levou pra essa audição pro velho rabugento Salieri ver se dava aula pra ele. Chegando lá, Salieri não tinha onde pôr a cara, né? O dele caiu, viu que o menino tinha, assim, uma técnica, principalmente a técnica, né? E o tipo de composição jamais visto, a ponto de o piano não aguentar, né? Não ser próprio pros pianos da época, que eram peças, assim, de tão alto nível técnico, que isso instigou muito Salieri a querer dar aulas pra ele, pra ver onde chegaria essa composição, como que ele evoluiria como compositor. Assim, Liszt teve aula com Salieri durante 2, 3 anos, mais ou menos. E a gente tá falando de um compositor, o Salieri, ele viu Mozart, ele viu Haydn, ele viu Beethoven. Ele praticamente viveu a era clássica e a era romântica, então assim, era um compositor muito experiente que estava diante de... Sai da minha vida. Que estava diante de um revolucionário das teclas. Aquilo ali era sem precedentes. E ele admitiu que não estava preparado para o nível técnico pianístico desse aluno. Então o que acontecia? Os pianos literalmente não aguentavam Liszt. Naquela época os pianos não eram fortes, igual os pianos de hoje. E por isso foi necessário passar a construir pianos mais fortes e com mais teclas. Porque era tanta virtuosidade, peso, né, acordes, era um repertório assim, feito para um piano maior, um piano mais resistente. Então Liszt é responsável pelas 88 teclas que existem hoje, porque não era 88 não, tá? Assim, com novos instrumentos mais resistentes, Liszt pôde evoluir bastante, né, o seu arranjo, né, o seu tipo de criação virtuosística extrema. E nesse tempo, estudando composição com Salieri, a gente não sabe o quanto Salieri contribuiu para as composições de Liszt, mas o que a gente sabe é que no dia 1º de dezembro de 1822 aconteceu a grande estreia de Liszt em Viena, na frente dos maiores pilares da música erudita. Tinha ali um círculo aristocrático austríaco, húngaro. Quase todo mundo compareceu a essa apresentação, né? A expectativa era grande. Tinha gente ali, vocês não acreditam que tava ali. Ninguém mais, ninguém menos que Beethoven na plateia e Schubert. Assim que o jovenzinho Liszt sentou no piano e executou seus estudos e também obras aclamadas, o público ficou em êxtase, né? A terra parou de girar e ao fim desse espetáculo, o próprio Beethoven, gente, subiu no palco e beijou a mão de Liszt, cara. E nessa época, quando um compositor fazia isso ao fim de uma apresentação, subia ao palco para fazer isso, era considerado um batismo artístico que consolidava só os maiores dos maiores. Então olha o tamanho dessa honra, gente. Nem Chopin, que compõe infinitamente melhor que Liszt, recebeu essa honra. Porque assim, naquela época, compositor tinha cada esquina, mas um pianista nesse nível, ele era único, ele era o último biscoito do pacote, porque ninguém tocava como ele. E como eu disse, os músicos, intérpretes, eram mais valorizados que os compositores, porque eles que davam vida e reproduziam as obras de muitos compositores que não tocavam tão bem piano. Por exemplo, Beethoven não tocava piano tão bem. Então Liszt dominou Viena nesse sentido, era literalmente o jovenzinho, o maior músico, o maior pianista considerado ali do pedaço. Só que existia outro lugar na Europa que estava em ascensão nos grupos artísticos. Todo músico queria ir pra lá. Por quê? Porque era mais revolucionário, era mais moderninha, era mais de showzinho, era mais pro popular. Em contrapartida, Viena era pra realeza, não era tão acessível. Agora Paris era um movimento grande artístico em várias vertentes. E Chopin ficou muito interessado. Eu vou pra Paris, gente, eu preciso ir pra Paris. E aí ele falou, gente, eu não vou ficar aqui, que é muito conservador, eu quero tocar muito, eu quero tocar várias vezes pra muitas pessoas. Eu quero ficar fechadinho aqui nesse quadradinho austríaco, eurocêntrico, fechado. Eu quero ir pra Paris, eu quero abalar. Aí o pessoal de Viena ficou preocupado em perder esse
grande músico, e resolveu dar um presente pra ele, um presente assim de enorme honraria. Naquela época era muito difícil um compositor ter uma obra sua publicada numa editora importante, assim, partitura impressa, né? Partitura oficial que vendia. E às vezes era necessário patrocinadores e compositores de peso para nomear você para ir para uma editora de partitura. E eles sabiam o quão era importante pro Liszt ser reconhecido como compositor. Então eles pegaram uma obra de Liszt de quando ele tinha 11 aninhos de idade, que é as variações de Diabelli, e o próprio Diabelli, que é o compositor dessas variações, falou: não, eu quero Liszt na minha edição especial da editora mais cara de Viena. E assim, outros 50 compositores disputavam isso, e Liszt foi escolhido entre esses 50, e um que já estava nessa edição especial era Beethoven, que também tinha 33 variações de Diabelli. Então pensa, Liszt dividiu uma edição com Beethoven, Diabelli num grande lançamento nas lojas. Então assim, foi a primeira obra de Liszt publicada oficialmente, e ao lado de Beethoven, tá? Não esquece. Tudo de bom, né? E com esse grande sucesso em Viena, ele juntou muito din-din, money honey. Com bastante grana, em 1823, ele e a família se mudaram para Paris, mon amour. Ele finalmente estava lá onde ele queria estar, no estrelato dos outros artistas que estavam tudo indo pra lá. E ele tava com a expectativa também de entrar no Conservatório de Paris. E quando ele chegou lá no conservatório, ele virou e falou assim: aqui, eu quero estudar nesse conservatório porque eu ouvi falar que ele é muito requisitado, né? E o diretor na época era o Luigi Cherubini. E virou pra ele e falou assim: aqui, a gente não vai aceitar sua matrícula. Aí o Liszt: por quê? Aí ele: porque estrangeiro não estuda em conservatório de Paris. Você tinha que ser francês pra estudar aqui. Aí ele: então vai tomar no ânus. Povo de conservatório não toca Liszt. Mentira. Vocês não me merecem, eu vou sair daqui. Ele ficou bem revoltado. Ficou bem triste, porque ele esperava, né, fazer amizade com o povo de conservatório e foi rejeitado. Mas que seja, né, gente? Nenhum pianista tocava melhor que ele ali, e até hoje isso é uma verdade, então dane-se. Então ele resolveu investir naquilo que ele fazia de melhor, que era tocar piano pra caralho. E assim, com aquela presença impactante, destruidora das teclas, Paris caiu aos seus pés, gente. As suas apresentações no piano mudaram totalmente a visão do mundo sobre o que é tocar piano. E o público não estava, assim, acostumado com um solista, intérprete com tamanha projeção sonora, técnica e virtuosa. Era algo único de verdade. E agora o pianista, ele podia ser um popstar. E a Europa inteira ficou, assim, curiosíssima pra ouvir. Falou: gente, a gente precisa levar esse cara pra fazer turnês. E aí ele tocou na Itália, tocou até na Inglaterra, pro rei, gente, do George IV, na frente do rei. Diante desse sucesso, o jovem pianista, assim como o Justin Bieber, não lidou muito bem com a fama, né? E no caso do Liszt, nem é porque ele ficou doidão, ele ficou, assim, perdurário, gastando com luxos. E logo se endividou, né? Não teve outra. E pra piorar, cara, em 1827, o pai dele teve um mal súbito, morreu do nada. E isso abalou a família inteira. Mas o que a gente vai fazer agora? A gente precisa pagar as contas e o patriarca morreu e os seus shows não estão dando tanto dinheiro quanto antes você só gasta. Aí Liszt, cara, resolveu trabalhar. Falou assim: vou pagar as contas de casa. Começou a dar aula de piano. E cara, quem não quer e não queria ter aula com o maior pianista do mundo? Gente, muitos alunos, e ele se colocou na situação de dar aula de manhã, de tarde e de noite. E assim, não era aluno indo na casa dele, não. Ele tinha que ir até as casas. Essas mansões aí desses caras importantes com uns filhos e filha que tem piano na sala, ele tinha que ficar andando Paris inteira, o dia inteiro, dando uma aula pra baixo e pra cima. Por isso que ele ficou magrelo daquele jeito. E outra, dava uma treta muito grande, que essas alunas que ficava interessada era no Liszt. Falava: pai, eu quero ter aula de piano com o Liszt. E aí o pai milionário contratava o Liszt chegava lá, a menina dava de cima dele, e aí ele ficava naquela situação, né? E o pai queria matar Liszt, porque as meninas ficavam histéricas. O cara era lindo e ainda tocava piano assim, meu Deus. Eu sei como é isso. E assim, com esse estresse todo, ele adquiriu um hábito muito feio de ficar fumando e bebendo todo dia. Ele não aguentava essa vida. Não foi um momento legal pra Liszt, tá? Era muita confusão, dívida, e não tinha muito tempo pra estudar piano também. E não demorou muito pra ele adoecer. Ele pegou uma gripe, assim, muito forte. Ficou acamado, moribundo, muitas semanas. E assim, naquela época todo mundo tava acostumado a ver grandes músicos e gênios morrerem cedo. Tanto que o Jornal de Paris publicou um obituário já falando que Liszt morreu.
Coitado, era só uma gripe e passou. Ele se reergueu, mas ficou traumatizado. Falou, caraca, quase morri, eu tenho que dar uma freada. Aí ele ficou mais introspectivo, mais quietinho e refletindo se era isso mesmo que ele queria, se ele queria essa vida agitada. E é o que aconteceu. Lish se isolou e começou a frequentar mosteiros, assim. Ele ficou meio ficou meio católico demais, assim, temente a Deus, e fez amizade com o pessoal que morava nos mosteiros, o pessoal ali que ia virar padre, e ele conheceu esse cara que tocava violino e ia ser padre. E esse cara admirava muito Lish, falava: nossa, Lish, você é um pianista, assim, com a promessa de ser o maior do mundo e da história da humanidade. E história é essa de você ficar se isolando aqui? Gente, graças a Deus ele conheceu esse cara, que ele se tocou. Né? Tinha que ser um outro músico mesmo pra estimular a Lish a voltar a se reencontrar. Falar, ô cara, vai estudar piano de novo, vai fazer música, que coisa, vai ficar aqui com esses velhos fedorentos, sai daqui. E aí ele falou, é verdade, acho que eu vou tentar escrever alguma coisa, vou tentar estudar mais pra ver se eu me animo. Aí ele voltou pra casa, sentou no piano, tentou compor um rascunho, não saía nada, totalmente desestimulado. E aí, cara, a vida, às vezes acontecem umas coisas assim pra mudar totalmente o rumo da sua história, que foi o que aconteceu lá em 1830, gente. Vocês não estão preparados. Uma apresentação que estava acontecendo, inclusive, numa sala pequena, tinha um pianista, que ele já tinha ouvido falar, inclusive, mas que ele se deparou pela primeira vez com uma sonoridade que alcançava o extremo belo do piano. Ele nunca tinha ouvido algo assim tão bonito. Acho que o que descreve esse compositor é que nada é mais bonito, nada atinge a beleza suprema do que esse cara que ele conheceu nesse dia. Chopin! Ai, eu vou chorar. Cara, vocês não têm noção do magnetismo que foi o encontro dos dois, sabe? E claro, Chopin já conhecia Liszt de nome e o desprezou como compositor, porque ele não era tão bom compositor assim, era só muito incrível. E ele respeitava ele como pianista. Tanto que compôs, né, pra ele, logo de cara, o estudo Opus 10 número 1, né, que até hoje eu não consigo tocar essa bodega. Então eles ficaram amigos muito rapidamente por causa disso. Eles tinham gostos similares, assim, liam as mesmas coisas, tinham filosofias parecidas, mas a personalidade completamente oposta, porque Liszt era super carismático, super pra cima, e Chopin era um franzino, introspectivo, triste e melancólico, porque era uma gay em 1800, né? Coitado, né? Enfim. Assim, existe inúmeros babados entre a relação de Liszt e Chopin. E um dos babados era que Liszt era muito galinha. Pegava as amigas de Chopin tudo, pegava até a escritora lá, Sand, que na verdade era sapatão, e fingia que ficava com Chopin, e Chopin tinha muita amizade com gente importante, e ele pegava as esposas desses caras e levava pra casa do Chopin pra fazer os nheco-nheco. Então o Chopin ficava numa posição horrível, porque ele brigava com os amigos, com esses caras. Liszt podia tudo porque ele era o bambambam, né, do piano, e deixava Chopin pé da vida. E fora as comparações, né, que a mídia, que o jornal da época fazia entre os dois, né, que um era o máximo do piano e o outro era o máximo da composição no piano. Então, assim, muitos comparavam os noturnos de Chopin aos suspiros de Liszt, que, mano, a gente sabe que o noturno de Chopin é insuperável, e Liszt meio que tentava, né, chegar no chinelo de um noturno de Chopin. E isso deixava Liszt muito enciumado, porque ele sabia que por mais que ele fosse o maior e melhor pianista, ele não era completo a ponto de ser melhor compositor que Chopin. Então tinha essa questão, né? E aí, mais uma vez, Liszt se depara com dúvidas sobre o seu futuro. Pensou, mano, como que eu vou me tornar um bom compositor vivendo na mesma época que esse filho da puta que compõe, sei lá, uma balada número 1, né? Então assim, Chopin teve bastante empatia por Liszt um tempo, apesar que ele desprezava ele por várias atitudes e por ele compor igual a cara dele. E aí Chopin falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te estimular hoje, eu vou te levar num lugar que você vai mudar totalmente a sua visão sobre música, e já que você é virtuoso, você vai adorar. Ele, onde você vai me levar? Num concerto, vamos lá. Aí os dois, juntinhos, bonitinhos, foram assistir a um concerto do cara que era conhecido como o demônio do violino. Ninguém mais, ninguém menos que Paganini. Imagina que fofinho. Liszt e Chopin juntinhos assistindo a apresentação do maior violinista da história. Cara, Liszt, quando ouviu a La Campanella de Paganini, falou, caramba, eu sou um Paganini. Nesse tempo todo, eu sou o demônio do piano e eu tenho que transmitir esse nível nas minhas composições. Então ele saiu de lá, assim, desnorteado. Falou, cara, eu preciso voltar pro piano e tocar como esse cara, porque eu sou o Paganini do piano. Eu tenho esse nível, eu consigo transformar o piano nisso. Porque, cara, o violino de Paganini
Enfim, né, a gente sabe. Aí o Liszt aumentou drasticamente as suas horas diárias de estudo. Ele passava praticamente 14 horas por dia estudando técnicas e composições pra, né, desenvolver as ideias virtuosas impossíveis de tocar, né? E aí em 1838 ele publicou os estudos, que inclusive um deles é a La Campanella, na versão de Liszt, que aí quando o pessoal ouviu falou, caramba, eu não acredito que você transmitiu no piano uma coisa assim que ninguém imaginava, né? Que você ouvia La Campanella naquela época, uma época que o piano não chegava nesse nível, né, de metralhadora de notas. Nossa, a La Campanella até hoje, né, todo mundo sabe o que significa tocar La Campanella. E foi um marco na história do piano a La Campanella, com certeza, porque representava bastante esse virtuosismo do máximo que Paganini tinha feito no violino. Liszt tinha alcançado, né, mostrando esses estudos para todo mundo. E foi maravilhoso. Mas, ao passar dos anos, a relação de Chopin com Liszt se desgastou bastante por causa dessas questões que eu falei. E eles se afastaram até o dia que Chopin morreu. Mas assim, Liszt estava num processo de evolução técnica que já era monstruosa, agora era titânica, né? E ele estava ansioso para botar para quebrar, tocar em cada vez mais turnês e blá blá blá. Mas assim, no meio do caminho, ele foi atingido pelo Cupido. O que aconteceu? Ele tava num café, tomando um cafezinho, e aí passa uma bela donzela, assim, na frente dele, assim, devagarzinho. Fala, gente, quem que é essa? Aí pergunta pro garçom, falando, quem que é aquela lá? Aí ele, que ela é a Condessa Marie de Gu. Não olha pra ela não, porque ela é esposa de um oficial da cavalaria francesa. Tá bom? Por mais que ela more sozinha e o marido esteja a cavalo aí nos rolês com os cavaleiros, não é pra você ficar de olho nela não, porque vai dar merda pra você. E você já é conhecido como o fura-olho. Cara, você acha que ele desistiu dessa Condessa? Claro que não. Foi atrás dela e assim, bastou ele tocar a Consolação número 3 que ela ficou apaixonada, né? Falou, nossa, ele é maravilhoso. Olha os dedos longos dele, olha como ele é alto e charmoso. Caiu nas graças de Liszt e eles começaram a ter um caso. Gente, esse caso deu o que falar. E assim, ela precisava ficar fora da cidade se ela quisesse ganhar. Então eles ficavam se movendo em cidade, vivendo esse amor proibido. E aí resolveram se mudar pra Genebra em 1835 porque ela engravidou. Olha que escândalo. E aí ele teve a sua primeira filha, que é a Blandine, nasceu em dezembro daquele ano. E aí assim, começa a ter mais gasto, né, pagar fralda e tudo mais. Ele lá em Genebra resolveu começar a dar aula de piano de novo. E pra felicidade do povo de Conservatório de Genebra, ele virou professor desse conservatório. Mas assim, não durou muito, porque as relações ali não eram boas e eles precisavam meter o pé na estrada pra fugir desse escândalo de estar com aquela concubina. E assim, por 4 anos ele ficou nessa viajação pra baixo e pra cima, né? E aproveitava cada lugar que ele ia pra fazer um showzinho ali, pagar um dinheirinho. E assim, como sempre, todo mundo apaixonado por Liszt, onde ele iria. Aposto que traía ela horrores também. Foi pra Suíça, foi até pra Itália, cara, que é um país, assim, muito inspirador, né? Todo mundo que vai pra Itália fica super inspirado. Tanto que nessa época, né, ele compôs o Rêve d'amour, Sonho de Amor lá. Nossa, pensa que lindo. E aí nasceu mais 2 filhos, a sua filha Cosima e o seu filho Daniel, lá em Roma que eles estavam. Olha que filharada. Que isso. Cara, é como todo casal, briga, né? Briga. Os dois estavam brigando muito. E uma das brigas mais feias dos dois foi na época que Liszt resolveu usar as economias pra pagar uma estátua. Aí a mulher ficou maluca, falou assim: Por que você vai pegar nossas economias e gastar com estátua? ele, porque o Beethoven morreu, aí a gente vai erguer esse monumento e eu quero participar. Você não vai gastar nosso dinheiro com estátua de velho. Ele, vou sim, inclusive eu vou pra Alemanha pra inauguração. Se você for, você não precisa voltar. Aí ele foi, gente, foi lá, pegou o dinheiro, foi pra Bonn, né, cidade natal de Beethoven, e erguer essa estátua e foi um dos financiadores. Aí a mulher foi embora com os filhos, voltou pro maridão lá em Paris e nunca mais olhou na cara do Liszt, tá vendo? E aí depois de um tempo, o Liszt volta pra Paris, né, e ele voltou por um motivo. Ele descobriu que um novo pianista estava na parada. Um pianista que diziam que era melhor que ele. Ele falou, gente, não é possível que eu vou perder o meu posto de melhor pianista do mundo. Isso não pode ficar assim. Aí quando ele chegou em Paris, estavam falando de um tal de Thalberg, que era um exímio pianista que estava no auge, que acabou de se mudar para Paris, que estava abalando em todas as apresentações. E Liszt, ocupado fazendo filho, perdendo o posto para esse pianista. Ele falou, você acha que eu vou deixar barato? A gente vai fazer um duelo. E esse duelo, gente, aconteceu em 1837. Liszt, né, chamou Thalberg
Thalberg pra fazer um X1 e mostrar que ele sim era o maior pianista de todos. Impressionante, né? Como que esses machos adoram uma competição, né? Não faz sentido. Tudo inseguro de peru pequeno, a gente sabe disso. Mas no caso se tratava de um nome, né? Um legado que Liszt não podia perder de jeito nenhum pra esse cara. E aí ele falou, a gente vai tocar num dia tal, num palco tal, e aí eu quero jurados, quero os melhores músicos e críticos e uma plateia bem grande. Olha só como é que ele é esperto, né? Chegou no dia, o Liszt levou uma grande fantasia de Weber, que ele mesmo fez o arranjo, que é humanamente impossível, anormal de tocar, e o Thalberg levou uma fantasia X lá também. E ao fim do duelo, cara, os jurados, gente, pasmem, um dos jurados era o Chopin, os dois brigados. E aí eu acho que foi por isso que o resultado foi inconclusivo, né? Não foi unânime, e aí eles não conseguiam decidir qual era o melhor pianista. E aí eles falavam, quem vai decidir vai ser a voz de Deus, né? O público. Vocês batam palma aí pro Liszt ou pro Thalberg que vocês acham quem é o melhor. E cara, Liszt mexia demais com a plateia, né? Tanta presença dele, que era uma presença assim, na interpretação, meu Deus, só faltava o pessoal pular em cima do piano, essa é a verdade. Cara, e as mulheres também pegavam os lenços dele, os guardanapos, as pitucas de cigarro dele, pra você ter uma noção. Então assim, claro que a plateia gritou e aplaudiu muito mais o Liszt, né? E assim, venceu de lavada com esse escândalo a favor do pianista. E Thalberg saiu de lá humilhado, tanto que nunca mais ele voltou a tocar piano em público, olha só. E assim, com essa história que inventaram um termo listomania, que é aquela reação histérica de fã a ver o seu ídolo, e antes não existia, né? Isso foi estreado com Liszt. Como ver a Beyoncé, né? Ou a Lady Gaga em Copacabana. A Lady Gaga em Copacabana vai ser desse jeito. E assim, por causa, né, dessa histeria, né? E rende também pras casas e tal, ele triplicou as turnês dele entre 1840 e 42, foi o seu auge do estrelato, assim. Ele era lindo de morrer também, tipo, muito bonito. Alto, cabelo lindo e tocava lindamente. Ai, gente, ai, imagino. Agora estamos em 1846 e a partir de então Liszt começou a compor as suas melhores obras para piano, as Rapsódias Húngaras. Liszt compôs ao todo 19 Rapsódias Húngaras entre 1846 e 1853. Foram 7 anos aí fazendo as obras mais maravilhosas que ele podia ter feito. Essas obras são consideradas mortais no piano, são as sereias do piano, que você ouve aquele canto lindo e pensa, nossa, eu quero aquilo, quero chegar perto, quero tocar. Na hora que se aproxima demais, você morre, porque são peças extremamente desafiadoras. Essas peças são baseadas em temas folclóricos húngaros. Apesar de Liszt ter vivido muito pouco na Hungria, ele era muito inspirado pelas músicas locais, regionais, e todas essas melodias que vocês escutam nas Rapsódias são melodias que já existem, tipo Ciranda, Cirandinha, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, tipo essas musiquinhas que a gente canta na infância. Só que uma curiosidade legal das Rapsódias húngaras, que nem todas são músicas folclóricas húngaras. Algumas das melodias que Liszt usava nas Rapsódias húngaras eram ciganas. Lembra quando o pai levava ele pra ver as bandas ciganas da rua? Ele chamava aquelas melodias e ficava na cabeça dele. Então essas melodias fofas que a gente escuta, tipo essa parte aqui que eu tô tocando da Rapsódia húngara número 12, essa fofura aqui é uma música que eles tocavam em roda cigana. Tem duas características muito importantes sobre as Rapsódias húngaras. Uma delas é a escala cigana húngara, que é uma escala parecida com a escala flamenca. Eles aumentam os graus da escala para ela soar mais harmônica do que ela já é mais harmônica do que a escala harmônica. Por exemplo, para os entendidos, o quarto grau é aumentado. E a outra característica está na melodia. Todas as melodias das Rapsódias, vocês podem reparar, o final das melodias, das frases melódicas, terminam sempre com uma nota pontuada ou duplamente pontuada, depois o sétimo grau e depois volta de novo nela. Que é um tipo de ritmo, né, que se chama bakazo, que é um tipo de finalização de cadências. Com isso, Liszt ajudou a popularizar a música folclórica húngara, tipo Villa-Lobos fez com as musiquinhas de cirandinha do Brasil. As Rapsódias húngaras são peças obrigatórias para pianistas virtuosos. Você acha que você é um pianista virtuoso e não toca uma rapsódia? Você não é. Dentre as Rapsódias mais famosas está a número 2, a número 6 e a número 12. E no meu currículo eu já toquei a 2 e a 12. E eu considero, inclusive, a 12 muito mais difícil, principalmente na corda final. Eu aconselho você clicar no link e assistir a minha performance da semana passada. É assim, Liszt atingiu o maior nível possível de uma carreira musical para ele, ultrapassou os limites. E assim, chegou a fazer 1000 shows num intervalo de 8 anos. E por
toda a Europa Ocidental e Oriental, tocou em todos os países praticamente. Fez rios e rios de dinheiro. E assim, era altamente generoso, ele sempre doava pra caridade, pra instituições humanitárias, pra construções de catedrais. Aí tinha um incêndio, ele construiu de novo com o dinheiro dele, tinha, né, hospitais e bolsa estudo pra músicos pobres. Ele era uma pessoa assim, ícone mundial, respeitadíssimo e amado, tá? E um jovem de 20 e poucos anos até 30 e poucos anos, viu? E assim, chegou naquele nível onde um artista pode se retirar. Eu acredito muito nisso, que se um artista pode se retirar no auge, seja morrendo, o que a gente não espera, porque morrer é ruim, mas, por exemplo, a Rihanna se retirou, ela não precisa fazer mais nada. Ela já fez o melhor álbum possível, né, o último. A Eilish deve ter pensado nisso, eu tô no auge aqui, vou ser lembrado sempre assim, né, sem altos e baixos, mas assim, um cenário imaculado que eu deixei no piano, com a maior lenda do piano que já existiu. E assim, ele resolveu se aposentar com 35, pasmem. E assim, dizem também que foi por outro motivo, que ele começou a se envolver com política, com o pessoal da realeza, e assim, ele tinha cargos importantes. No caso, ele poderia ser maestro, diretor de uma casa de teatro, de orquestra. Isso é muito bom, porque os compositores naquela época, eles queriam isso, né, uma orquestra à disposição para fazer as suas produções. No caso, o Liszt tinha uma ópera. E assim, como que você faria isso a não ser com a realeza e com o dinheiro da nobreza? E faz sentido, né? Ele teria o maior investimento possível para poder realizar as suas criações sinfônicas, por exemplo. Hoje seria como se você tivesse o melhor estúdio possível, com a melhor gravadora para produzir faixas de alta qualidade, sacou? Tudo que você quisesse criar, você dependia da aprovação deles. E isso não era legal. Até as pessoas que você relacionava, eles metiam o nariz e falavam: isso você não pode, isso você pode. E Liszt não era assim, cara. Liszt já tava começando a dar aquela cabeça revolucionária, cara. E aí, em 1858, ele renunciou dessa vida. Falou: ah, cara, eu vou viver minha vida. E aí, com isso, a cabeça dele ficou cada vez mais madura e revolucionária. Tanto que ele iniciou o movimento dos moderninhos experimentais. Como assim? Ele reuniu pianistas e compositores que tinham uma cabeça mais progressista. Falou: gente, vamos nos manifestar. A gente gosta de música que não seja conservadora, né? E assim, criava muito atrito com quem era conservador. Por exemplo, um Mendelssohn ou um Brahms era a música alemã ultra conservadora. Já o Liszt se reuniu com compositores que tinham, por exemplo, uma música mais experimental, modulações inovadoras e transformações de temas que não propriamente seguiam regras, né? E tanto que a gente sabe que as últimas músicas de Liszt é super esquisita, né? Pros ouvidos, não é todo mundo que gosta das músicas modernas de Liszt. E eu amo, cara, eu amo compositor revolucionário que faz esses movimentos naquele período é importante. Por exemplo, se Beethoven não tivesse feito uma sonata quase fantasia, quem sabe se existia Liszt, Chopin depois dele, né? A gente ia ficar no xoxo Mozart quadrado clássico até hoje. Ainda bem que esses revolucionários, né, fazem esse trabalho pra gente inovar na arte. E aí, com esse movimento dos moderninhos versus os românticos tradicionais, iniciou uma guerra, né? Guerra dos Românticos, o nome da guerra. E essa guerra, ela foi amplamente realizada, eles realizavam assim. Eles brigavam entre si com artigos, com apresentações, assim, pra mandar um recadinho. Olha só, a música conservadora permanece. Aí o revolucionário fazia uma música experimental e causava aquele bafafá no Twitter. Nossa, que música diferente. E aí eles brigavam assim, na Guerra dos Românticos. Aí, passando os anos, as próprias cabeças, os próprios compositores vão mudando ou eles vão morrendo, né? Tanto que Wagner morreu, Chopin morreu. E assim, sobrou esses velhacos que conseguiu ver essa transformação na música, né? Que é o caso do Liszt, ancião, que já superava a expectativa de vida da época, tá? Ele tava ali com seus 50 anos, enxergando essas mudanças, né, na música. E assim, com essa idade, ele ainda tava galinha, tá? Tanto que ele conheceu uma tal de Caroline, né? Pasmem, mais uma casada com um oficial. E assim, difícil, né? Dessa vez ele queria fazer dar certo. Falou: eu quero anular esse casamento. Como eu viver uma vida sem ter uma mulher? Aí ele falou: olha, sou o maior pianista do mundo e pianista bonito consegue o que quer. Eu sei disso. Aí ele falou: vou pra Roma, vou pro Vaticano pessoalmente falar com o Papa. Fala que, ô Papa, anula esse casamento. Eu quero casar com a Caroline, anula esse casamento. Faz isso por mim que eu componho umas músicas maneiras, que eu toco piano pra você. Ele falou: nossa, você toca pra caramba que eu vou anular. E assim, anulou o casamento da Caroline de início e eles marcaram o casamento lá em Roma. E no dia do casamento, pasmem, um arcebispo, um político, sei lá quem, apareceu e anulou a anulação. Falou que, ó, essa mulher não
pode casar, não. Por causa disso, do marido dela, blá, 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 blá. E assim, a gente tá falando da Igreja Católica em 1800, né? Vocês acham mesmo que eles iam deixar uma mulher separada casar no Vaticano, né? Beleza. Sonha. Aí assim, os dois desistiram da ideia. Falaram, cara, não dá. Sempre vai ter esse impedimento e a gente não vai poder ficar junto. Porque pior do que uma separada casar é uma casada andando com um macho, sendo concubina. Então ela falou, a gente nem junto vai poder ficar. Então, aí ela passou o resto da vida dela sozinha, virou uma escritora de artigo lá e escrevia artigo falando mal da Igreja Católica. Coitada, ficou pra titia. E aí, ó, anos depois, em 1860, foi um pior período na vida pessoal de Liszt. Foram muitas perdas, muitas tristezas. A sua primeira filha morreu com 26 anos, ela morreu em cirurgia. E assim, ele ficou muito abalado com isso. Aí depois que essa filha morreu, ele... não quero viver mais, não quero fazer mais nada, tô muito triste. E falou, pessoal, vou me retirar pra uma vida solitária, tá? Ficou lá bebendo, fumando e pior que a Whitney Houston. Aí desiludido com o casamento que não teve, com mortes e perdas e envelhecendo, cara. Eu acho que o que mais pegou ali é que ele tava envelhecendo muito, né? E aí ele falou, cara, tá na hora de eu realizar aquilo que eu queria fazer no passado, que era virar monge. Assim ele se mudou para o mosteiro de Madonna del Rosário, lá em Roma, no ano de 1863. Se instalou no alto de uma torre, assim, num quartinho pequenininho, um piano, assim. Ficou lá. E tipo assim, morreu... Ai, morreu. Quem morreu? Enfim, morreu sua filha mais velha, morreu seu filho Daniel, e ele lá sucumbindo à velhice. Dedicou a vida para a igreja. A partir de então, até recebeu 4 ordens menores da igreja. Uma de porteiro da igreja, um leitor e um exorcista. Gente, até exorcista, quem diria? E após essas ordenações, ele frequentemente era chamado de Abbé Liszt. Significa meio que padre Liszt. Gente, são muitos anos dedicando a igreja, vocês não têm noção. Muitos anos mesmo. Até nas composições dele, as poucas vezes que ele tocava piano, que parou de tocar piano por mais de 40 anos. Parou de estudar, ficou lá, naquele quartinho, compondo às vezes uma musiquinha que descrevia uma passagem bíblica. Inclusive tem uma música linda que vocês precisam conhecer do Liszt, que chama São Francisco de Paula Caminhando sobre as Águas. Lindíssima essa música. Mas não é nada a ver com aquelas músicas virtuosas que vocês estão acostumados, tá? Já vou avisando. Mas vocês acham que o mundo esqueceu de Liszt? Claro que não. Ele recebia várias ofertas. Eles tentavam fazer de tudo pra Liszt voltar a tocar nos palcos, ou pelo menos dar aula de piano, né, que era uma grande honra e tal. Essas ofertas tentadoras mexiam muito com Liszt, mas ele só queria vestir a batina preta dele e tocar pra Deus. Mas se a gente for considerar a carreira dele, o passado, ele fez muita coisa, gente. A gente estima que ele viajou tipo 16 mil quilômetros no total. Ele compunha, ele estudava, ele fazia transcrições de obras sinfônicas. Ele transcreveu para piano 9 sinfonias de Beethoven, e para 2 pianos também, tem 2 versões de cada sinfonia, arranjos de várias músicas em tempo real, ao mesmo tempo que ele traduzia óperas, fazia cartas e era tradutor, popstar, pai de família. Gente, ele fazia muita coisa. Eu não sei onde que ele tirava 24 horas pra fazer isso. Tocava tudo, de cor, sabe? Ele pra mim é o músico que mais trabalhou e produziu, de longe, nesse sentido de qualidade, quantidade, tal, ele entregava, eu pago pau pra ele. Agora vamos para os últimos dias de vida de Liszt. Em 1881, o Liszt tava lá no quartinho dele, bonitinho, velhinho, e falou assim, preciso fazer xixi, né? Aí ele pegou o pinico, foi esvaziar, caiu da escada, bum, e permaneceu acamado várias semanas por causa desse acidente, tanto que apareceu um monte de doença depois. Catarata, rim, os dentes caiu. Enfim, uma fadiga assim que deixou ele moribundo praticamente. E até ali, 1886, nesses anos, ele ficava atormentado com isso. Cara, eu vou morrer a qualquer momento, mas eu não morro. É como se ele tivesse 160 anos hoje. E a pessoa, cara, quanto que eu vou morrer? Então isso dava uma angústia muito grande nessa preocupação com morte. E assim, foi muito difícil pra ele esse período, tanto que ele não tocava mais nada nessa época. E apesar disso, era um ancião lá em Roma, né? Firme e forte. De vez em quando apareciam uns pianistas lá pra visitar ele, pra querer ter aula. Não eram alunos oficiais, por mais que tenha fotos, né, hoje de pianistas que tiveram aula com Liszt nessa idade. Mano, ele não funcionava naquela época, ele era só uma grande referência do piano, a maior referência, né? Então no final, assim, tinha alguns alunos de Liszt, inclusive recentemente morreu uma aluna de Liszt, que era dessa época, né? Esse finalzinho aí, quase 1900. Dessa época aconteceu um dos momentos mais marcantes, na minha opinião, mais bonitos, que foi uma visita maravilhosa, que estava visitando Roma naquela época, e era o compositor francês Claude Debussy, que é um dos meus favoritos, o compositor da Clair de Lune. Ele
ele disse assim, tô aqui em Roma, vou visitar Liszt, né? E quando o Liszt soube da visita desse compositor, o recebeu com braços abertos no quartinho dele. E, cara, pasme, tocou piano para Debussy, tocou uma peça lá para ele. E o relato de Debussy é que quando ele viu o Liszt tocando, parecia que o piano e o Liszt respiravam ao mesmo tempo. Eram dois seres vivos, assim, o piano respirava junto. Gente, eu fico arrepiado. Deve ter sido lindo esse momento, sabe? Muito profundo também. Ai... E assim, nesse mesmo ano, nos meses finais de vida de Liszt, a sua única filha sobrevivente, a Cosima, que era casada com Wagner e Wagner já tinha morrido, resolveu fazer um festival em homenagem a Wagner lá na Alemanha e mandou uma carta pro pai falando que tava passando dificuldade, que precisava de patrocínio pra realizar esse festival. Aí o papai Liszt falou, eu vou ajudar minha filha, né? Pai é pai, fez as malinhas e foi fazer uma viagem cansativa de Roma até a Alemanha. Então assim, com aquele corpo cansado, né, velho, ele pegou pneumonia no caminho, não tinha como não pegar, né, o Liszt, devia ter ficado em casa. Aí chegou lá doentinho e assim, as últimas forças dele ali pra ajudar a filha a realizar o projeto dela pro Wagner, enfim, no meio do festival ali, no primeiro dia, né, acabou ali, ele foi pra casa, a filha dele deu boa noite pro pai e aí na meia-noite de 31 de julho de 1886, o Liszt para de respirar, resultado de uma pneumocitose, né, que a pneumonia dele evoluiu para isso, e ele faleceu. Sua filha enterrou ele 3 dias depois no cemitério municipal de Bayreuth, que é a cidade lá da Alemanha. Ai, que dó. Bom, agora vamos a algumas curiosidades sobre Franz Liszt. Então, Liszt inventou a palavra recital. Antigamente, tocar piano para as pessoas tinha outro significado, né? Inclusive, outra projeção, né? Era muito pequeno, né? Ser pianista. Então, com isso, ele é acreditado com a invenção dessa palavra, desse momento grande, pianista, concertista, solista, com essa sua habilidade técnica e a capacidade monstruosa de tocar piano, né? E também de cor. Isso influenciou todos os pianistas hoje a serem assim, né? Tudo que a gente tocar de cor e no palco é invenção do Liszt. Liszt compôs mais de 1000 obras e apenas uma ópera. Eu já falei isso no Tudo sobre Liszt 2, mas vale lembrar que a La Campanella, originalmente no piano, o Liszt escreveu ela em Lá menor, que seria só nas teclas brancas, e é impossível fazer saltos gigantescos em tecla branca sem esbarrar com um dedinho. Que assim, foi necessário mais tarde mudar a La Campanella para Ré bemol menor, para que nós, mortais, pudéssemos acertar as teclas pretas, que são mais altas, né, e mais fáceis de acertar. Gente, o pai de Liszt era mais rigoroso que o pai da Beyoncé, que deixava ela na esteira cantando pra ganhar fôlego. O pai de Liszt fazia ele tocar com o metrônomo 24 horas, deixava o metrônomo batendo 24 horas em casa. O tempo de Liszt era igual um computador, assim, acho que é por isso que ele chocava tanto. Os nervos de Liszt ali era sobre-humano, de verdade, por causa desse estudo rígido, né, com o metrônomo. E você já estudou metrônomo hoje? Liszt, a cada apresentação que ele fazia, ele arrebentava pelo menos 12 cordas dos pianos, apesar que os pianos, como eu falei, não eram preparados para Liszt naquela época, né? Quando você tem um piano menor, eu, por exemplo, quando tinha um piano de armário, eu comecei a tocar Liszt e Rachmaninoff, eu tive que comprar o de cauda. Não que eu tive, né, eu pude, mas se eu continuasse aquele piano, eu ia arrebentar ele todo. E assim, por isso é necessário um pianista profissional ter um piano de cauda, porque ele é mais forte. E assim, né, Liszt foi um dos responsáveis por esse piano resistente, né, que a gente tem hoje, e com tantas notas. Gente, agora a curiosidade que eu mais gostei de ler, que eu vou trazer pra vocês. Liszt odiava conservatórios. Agora vocês entendem porque eu falei aquilo naquela entrevista. Bom, gente, espero que vocês tenham se realizado com esse Tudo sobre Liszt 2 e eu tenha feito jus ao maior pianista de todos. Ele merece. Então é isso, né? Um beijo do Franz.